Todos os dias chegava pão e leite, até que um dia a viúva com 2 filhos descobriu quem mandava. No interior do Paraná, lá pros lados de Santa Esperança, uma viúva pobre acordava todos os dias com um mesmo mistério na porta. Um lu de leite fresco e 2 pães ainda quentinhos. Ninguém sabia quem deixava, nem ela. Mas o povo comentava que podia ser alma penada ou um homem tentando se redimir de um pecado do passado. E o que essa mulher descobriu mudou o destino de todo o vilarejo. Você vai ficar em choque quando souber quem era o homem que deixava o pão e o leite e o que ele escondia dentro do coração. Fica comigo até o final, porque essa história vai te emocionar e te provar que até a dor pode trazer amor. Já se inscreve aqui e ativa o sininho, porque você não vai querer perder essa história de arrepiar o coração. O sol ainda nem havia nascido quando Dona Lourdes Benevides empurrou devagar a porta de madeira da sua casinha simples. O vento frio da serra entrava pelas frestas, misturado ao cheiro de terra molhada da madrugada. Ela se abaixou, como fazia todas as manhãs, e lá estavam 1 litro de leite fresco, ainda morno, e 2 pães embrulhados num pano de linho branco. Nenhum bilhete, nenhuma pegada, nada, só o silêncio. E aquele gesto que se repetia há meses sem falhar um único dia. Lourdes olhou para o céu e murmurou: seja quem for, que Deus abençoe suas mãos. Desde que o marido morrera, assassinado numa emboscada há 3 anos, a vida dela nunca mais teve cor. Com 2 filhos pequenos, sobreviveu vendendo costuras e lavando roupa para os vizinhos. Mas aquele pão e aquele leite eram o que mantinham a mesa e a esperança de pé. Na vila ninguém sabia quem deixava. Alguns diziam que era a caridade da igreja, outros juravam que era a alma penada de algum arrependido. Mas Lourdes sabia, no fundo do peito, que aquilo vinha de alguém de carne e osso, de alguém que a observava de longe. Naquela manhã, enquanto colocava o leite no fogo, sentiu uma coisa diferente, um arrepio, como se houvesse alguém lá fora parado, só esperando que ela olhasse pela janela. Ela respirou fundo e pela primeira vez decidiu que no dia seguinte ficaria acordada até mais tarde. Ia descobrir quem era o anjo ou fantasma que a visitava todas as madrugadas. E foi assim que começou o mistério que iria virar a vida de Lourdes de cabeça para baixo. O pão e o leite eram só o começo. O que viria depois? Ninguém no vilarejo de Santa Esperança poderia imaginar. Naquela noite, Dona Lourdes Benevides não dormiu. O relógio de parede marcava quase 3 da manhã e ela continuava sentada de vela acesa, com o coração batendo forte. O vento lá fora fazia render as telhas e os galhos secos batiam na janela como dedos pedindo entrada. Os meninos dormiam no quarto ao lado, cansados do dia de trabalho na roça, e o único som dentro da casa era o estalar da chama tremendo no pavio. Ela segurava o terço entre os dedos, mas nem rezar conseguia. A cabeça girava em lembranças. O rosto do marido Paulo Benevides voltava em cada sombra. Homem bom, trabalhador, morto sem chance de defesa por causa de briga de terra entre fazendeiros. Um tiro no peito e o silêncio de uma justiça que nunca chegou. Lourdes apertou os olhos, sentindo o peso da saudade. TRS anos se passaram, Paulo, e ainda sinto o cheiro do teu suor na roupa que guardei. Do lado de fora, o barulho de um cavalo que se aproximava quebrou o pensamento. Ela se encolheu atrás da janela, tentando espiar. A lua iluminava só o suficiente para mostrar um homem alto, de chapéu abaixado, montado num cavalo castanho. Ele desceu devagar, olhou para os lados e colocou o leite e o pão sobre o degrau. Antes de montar de novo, olhou para a casa por um instante longo, quase reverente. O coração dela disparou. Era como se aquele olhar atravessasse a madeira, o vidro, o medo. Ela não sabia quem era, mas sentiu algo familiar. Não era um estranho, era alguém que carregava o mesmo peso que ela. O peso de um passado que não descansava. No dia seguinte, enquanto costurava uma blusa para a filha do padre, Lourdes ouviu 2 vizinhas cochichando no portão. Dizem que o fazendeiro novo da Santa Luzia voltou, o filho do finado Brandão, aquele que o pai mandou matar o Benevides, ele mesmo,
O tal do Arthur, bonito, mas com sangue sujo. O nome Arthur Brandão ecoou dentro dela como um soco. Era o nome que ela mais temia. Um nome que levava a culpa pelo fim da sua vida. Naquela tarde, Lourdes saiu para buscar lenha. No caminho de volta, viu ao longe um homem no cavalo castanho, o mesmo da madrugada. Ele desmontou ao vê-la, tirou o chapéu e disse com voz calma: Dona Lourdes Benevides. Ela ficou imóvel. Sou eu. O que o senhor quer comigo? Nada. Só queria pedir que não tenha medo. Eu sou o filho de Brandão. O silêncio foi tão pesado que nem o vento se atreveu a soprar. Ela apertou o feixe de lenha contra o peito e respondeu firme. Então é o filho do homem que tirou tudo de mim. O que faz aqui? Veio terminar o serviço. Ele baixou a cabeça. Vim tentar consertar o que meu pai destruiu. Lourdes o encarou com lágrimas nos olhos. Cuspiu as palavras. A culpa não se conserta com piedade, moço. O que eu perdi volta mais. Arthur respirou fundo como quem carrega o peso de 100 homens. Eu sei, mas talvez o que eu faço hoje possa te dar um pouco de paz. Ele montou de novo e partiu sem olhar para trás, deixando no ar das ferraduras batendo seco no chão. Lourdes ficou parada, sem forças para se mover. Aquele era o homem que trazia pão e leite todas as manhãs, o mesmo homem que carregava o sangue do assassino de seu marido. E naquele instante ela entendeu. O verdadeiro fantasma do passado não estava morto. Ele cavalgava vivo. Com nome e rosto e acabará de voltar. E é aqui, meu amigo, minha amiga, que essa história começa a mudar de rumo, porque o que parecia ódio vai se transformar em algo que nem o coração mais machucado consegue evitar. De que cidade vocês estão assistindo essa história? Quero muito saber até onde Santa Esperança está chegando. O nome Arthur Brandão logo se espalhou por toda a Santa Esperança. As mulheres cochichavam nas varandas, os homens comentavam nas vendas e até o padre, em seus sermões fazia questão de lembrar que filho de cobra cobra é. Mas quem via Arthur de perto sabia que havia algo diferente naquele homem. Tinha os ombros largos, o olhar firme e uma tristeza escondida por trás da voz calma. Falava pouco, trabalhava muito e evitava qualquer lembrança do pai. Depois de anos fora, ele voltará para assumir a fazenda Santa Luzia, um império de gado e terra deixado pelo falecido coronel Brandão, o mesmo homem que carregava nas costas a mancha da emboscada que matou Paulo Benevides, marido de Lourdes. Arthur cresceu ouvindo histórias de glória, mas também sussurros de medo e ódio. E agora, adulto, sentia o peso de um sobrenome que não escolheu carregar. Certa tarde, Arthur estava na varanda da fazenda quando Geraldo, o capataz mais antigo, se aproximou com cuidado. Patrão, o povo ainda não esqueceu o que o coronel fez. Talvez fosse melhor o senhor deixar essa vila. Arthur respondeu sem tirar os olhos do horizonte. Eu não vim fugir do passado, Geraldo. Vim encará-lo de frente. A dívida do meu pai não é só dele, é da família toda. No mesmo instante, lá do outro lado da vila, Dona Lourdes costurava a luz de lamparina quando Rosário, sua vizinha, entrou sem bater. Você viu quem é o homem que voltou, Lourdes, o filho do assassino do Paulo. Deus me livre. E ainda tem gente dizendo que ele ajuda os pobres. Lourdes não respondeu. Suas mãos tremiam sobre o tecido. Ela ainda sentiu o olhar de Arthur na mata, aquela mistura de vergonha e verdade, mas sua boca só conseguiu dizer: ajuda, homem assim, só ajuda para aliviar a consciência. Rosário cruzou os braços e completou: pois parece que é ele quem tem deixado o pão e o leite na sua porta. Lourdes largou a agulha. O som do cimetal batendo na mesa ecoou como um trovão dentro dela. Naquela noite, Lourdes saiu para a frente da casa. O vento frio batia nos cabelos e o céu limpo deixava ver cada estrela. De longe, as luzes da fazenda Santa Luzia brilhavam, uma lembrança viva de tudo o que ela perderá. Falou sozinha, baixinho: se for ele mesmo, se for aquele
Maldito que tenta me comprar com pão e leite, que Deus me dê forças para não ceder. Mas a vida, como o rio que corre sem pedir licença, começava a juntar os dois caminhos. Na manhã seguinte, Arthur foi até a venda do seu Osmar comprar ferramentas e acabou cruzando com Lourdes na porta. Ela, de vestido simples e olhar firme, carregava uma cesta de costuras. Ele parou, tirou o chapéu e disse com voz baixa: "Bom dia, Dona Lourdes." Ela respondeu sem olhar: "Não precisa fingir educação comigo, senhor Brandão. Eu sei quem o senhor é." Arthur engoliu em seco. Se soubesse tudo, talvez me olhasse diferente. Ela o encarou por um instante. "Não há nada aqui. O senhor possa me dizer que vai mudar o que o seu pai fez." Assentiu sem reagir. "Mesmo assim, vou continuar deixando o pão e o leite, não por pena, mas por respeito." E saiu montando o cavalo, deixando atrás de si o som das ferraduras marcando o chão da rua principal. O mesmo som que, sem saber, começava a marcar o coração de Lourdes também. Os dias foram passando e a vila começou a perceber o quanto Arthur era diferente do pai. Pagava bem os trabalhadores, ajudava quem passava fome e até consertou o telhado da escola. Mas para Lourdes nada disso importava. Na cabeça dela, aquele homem continuava sendo filho do assassino. No entanto, dentro do peito, algo novo começava a nascer. Era confuso. Quase vergonhoso. Era raiva misturada com compaixão, ódio misturado com algo que ela não queria nomear. Mas o destino, paciente e cruel, ainda tinha muito a mostrar, e a dor dos dois ainda estava longe do fim. Naquela tarde, o céu pesava como chumbo sobre Santa Esperança. O vento levantava poeira na estrada. Os galhos retorcidos da figueira rangiam e um pressentimento estranho rondava a casa de Dona Lourdes Benevides. Os meninos estavam no quarto, já moços de mais de 18 anos, calados, cansados do dia. A lamparina tremia na cozinha quando ouvia ao longe o trote conhecido do cavalo castanho. Lourdes apagou a chama com um sopro curto, amarrou o chalé e ficou à espreita pela fresta da janela. A lua, que mais parecia uma lâmina no céu, iluminava o terreiro. O cavaleiro desceu. Encostou o pão no degrau e o leite ainda morno na sombra da parede. Foi então que Lourdes abriu a porta de supetão, como quem dispara um tiro. "Pare aí", a voz dela cortou o ar. "Chega de segredos." O homem girou devagar, tirou o chapéu e deixou o rosto à mostra. Arthur Brandão. Ombros largos, braços fortes, a camisa aberta no pescoço, a respiração pesada de quem vinha depressa. Ele não deu um passo, não ergueu a mão. "Não vim te ofender, Dona Lourdes", disse baixo. "Nunca foi minha intenção." "Então, por que se esconde?" Ela avançou 2 passos. "Por que age à noite como ladrão?" "Por que o meu nome pesa?" Respondeu sem rodeios. "E eu não quero que o seu nome pese por minha causa." O silêncio fez a madrugada escutar. O cheiro do leite recém-tirado se misturou ao da terra fria. Lourdes tremia de raiva, de lembrança, de algo que não queria admitir. "O senhor tem noção do que o seu pai fez?" A voz veio embargada. "Eu tinha uma vida, um marido, uma história. Eu tenho noção do que carrego desde menino." Arthur firmou o olhar. "Por isso tô aqui com pão e leite." Lourdes mordeu as palavras. "O senhor acha que isso paga sangue derramado?" "Não paga." Ele baixou a cabeça. "Mas sustenta enquanto eu crio coragem de encarar você de frente." "Hoje eu criei." O vento aumentou batendo pano de linho no degrau. Lourdes respirou fundo como quem desafia a própria dor. "Fale então, senhor Brandão, e fale olhando nos meus olhos." Ele ergueu. Dois se encararam como quem atravessa um rio perigoso. Arthur enrijeceu a mandíbula, mas a voz saiu limpa. "Eu não peço que me desculpe. Nem que aceite ajuda. Eu só não consigo fingir que o que aconteceu com você não me diz respeito. Meu pai partiu e deixou um rastro.
Eu fiquei e esse rastro é meu para limpar. Palavras bonitas. Lourdes deu um meio riso amargo. Sabe costurar telhado de casa? Sabe quando a tristeza pesa tanto que o corpo não levanta da cama? Sei trabalhar. Ele deu um passo ainda longe o bastante para não ameaçar. Sei consertar cerca, levantar parede, amparar quem precisa. O resto eu aprendo com você, se me permitir. Comigo não. Ela cortou. Comigo o senhor aprende distância. Um trovão estourou ao longe. Arthur assentiu, aceitando a sentença, mas ao virar para montar no cavalo, prendeu a mão num prego da porteira, rasgando a pele. O sangue escorreu no escuro. Espere. Lourdes se adiantou por impulso. Vai infeccionar. Ela voltou com um pedaço de pano e um vidro de álcool. Arthur, imóvel, estendeu a mão ferida. O contato foi rápido, firme, quase frio. Ela enfaixou sem delicadeza, como quem briga enquanto cuida. A senhora não precisa disso, ele murmurou. Preciso que a minha consciência durma, respondeu, apertando o pano. Não quero ter culpa nem do seu corte. Ele respirou fundo, como quem encontra um chão. Obrigado. Não me agradeça. Lourdes recuou um passo e apontou a lamparina. E não volte a deixar nada sem se identificar, nem pão, nem leite. Nem pena. Posso voltar de dia? Ele arriscou. Para perguntar do que a senhora precisa sem que pareça esmola. O olhar dela oscilou, a boca apertou, o queixo tremeu, mas a resposta saiu dura. Volte se tiver coragem de ouvir o que eu tenho para dizer do seu pai e do senhor também. Arthur recolocou o chapéu, montou devagar. Antes de partir, disse, eu volto, não por teimosia. Mas porque a verdade mais cedo ou mais tarde bate na nossa porta. A minha já tá. Ele foi. E o som das ferraduras sumiu na estrada. Lourdes ficou parada na soleira, o pano de linho nas mãos. O leite ainda quente, o pão perfumando a casa, o peito doía, no entanto, havia um lugar ali dentro que começava a ficar menos gelado. Não era perdão, era só um espaço, um fiapo de luz num aposento escuro. Na manhã seguinte, a vila inteira fervia. Alguém jurou ter visto o fazendeiro à porta de Lourdes. Teve gente que riu. Teve gente que julgou. Teve quem tivesse pena. O padre falou em dignidade. Rosário apareceu com novidades. Disseram que Arthur dispensou 2 peões que zombaram de você no bar, contou em voz baixa. E que mandou reforçar a cerca do caminho da escola. Disse que mulher não tem que passar medo. Lourdes ouviu calada. Não comentou, não sorriu, não chorou, mas naquele mesmo dia tirou do baú o vestido escuro que guardava para os domingos e pendurou perto da cama. Ela não sabia por quê. Talvez porque a vida de repente parecia pedir um pouco de firmeza na postura, um pouco de proteção, um pouco de preparo. À noite, ela acendeu a lamparina. Arrumou a mesa para os 2 filhos, e quando a casa silenciou, saiu de novo até a porta. Olhou a estrada, nada, só o farfalhar do mato e a lua recortando a figueira. Se ele voltar, murmurou sem admitir o que sentia. Vai ouvir tudo, tudo o que precisa ouvir. E foi assim, entre uma dor que não cedia e um orgulho que respirava, que o encontro proibido se transformou num ponto sem retorno. O mistério do pão e do leite já não era só caridade, era um fio puxando 2 destinos para o mesmo nó. E desse nó ainda sairia muita lágrima, antes que a verdade quando chegasse fizesse o coração da vila inteira parar por um segundo. Se este capítulo te prendeu, deixe o like para eu continuar a próxima parte dessa história. Os dias seguintes pareciam arrastar o tempo em santa esperança. Lourdes tentava retomar a rotina, mas a presença de Arthur Brandão parecia acompanhá-la onde quer que fosse. Quando varria o terreiro, lembrava do som do cavalo dele. Quando acendia o fogo para fazer o café, o cheiro do pão quente trazia de volta a lembrança do encontro. Era como se aquele homem tivesse deixado um pedaço de si dentro da casa dela, mas junto com isso vinha o peso do passado.
O nome Brandão ainda queimava em sua memória. Toda vez que pensava em Arthur, via o rosto de Paulo Benevides, seu marido, caído no chão frio, o corpo coberto por lençol emprestado, o olhar vazio que ela nunca esqueceu. A ferida não fechará. Só estava escondida debaixo de cicatriz. Certa manhã, Lourdes foi à feira vender costuras. Lá estava Arthur, no mesmo corredor de barracas, conversando com os pequenos produtores, comprando farinha e queijo. Quando a viu, parou de falar. Ela fingiu não notar, mas o coração bateu descompassado. Tentou seguir adiante, mas ele se aproximou. Com voz serena. Dona Lourdes, eu devia pedir desculpas outra vez, mas acho que a senhora já está cansada de ouvir. O senhor devia se cansar de insistir, respondeu sem olhar. Se eu me cansasse fácil, meu pai teria me criado fraco. Então é orgulho o que te traz aqui? Não é dívida. Ele disse firme e talvez um pouco de respeito. Lourdes disparou. Virou-se, encarando-o com olhos úmidos. Dívida nenhuma. Pago o que perdi. Eu sei. Ele baixou a voz. Mas se eu puder te dar paz, nem que seja um dia de cada vez, talvez o nome Brandão não te doa tanto. Ela segurou o cesto contra o peito e sussurrou, o nome Brandão vai doer até o dia que eu morrer. Arthur respirou fundo com tristeza, mas sem desistir. Então me deixa ao menos carregar um pouco dessa dor junto contigo. Aquela frase ficou ecoando na cabeça dela por dias e sem perceber o ódio começou a se confundir com algo que ela não queria sentir. Quando ele aparecia na vila, ela se esforçava para ignorar. Mas quando ele não aparecia, o coração dela sentia falta. Numa tarde de chuva fina, Arthur bateu à porta. Ela abriu, contrariada, o chalé sobre os ombros e perguntou o que ele queria. Ele trazia nas mãos uma muda de rosezeira. Trouxe para a senhora, disse, para plantar no lugar onde o fogo do tempo apagou tudo. E por que uma rosa? Ela perguntou desconfiada. Porque o espinho e a beleza vivem junto como o ódio e o perdão. Ela ficou muda por um instante. O gesto simples abalou mais que 1000 palavras, mas a dor ainda falava mais alto. O senhor devia ir embora, disse fria. Quanto mais aparece, lembranças acorda. E se eu for embora, o que sobra? Perguntou sincero. O silêncio, respondeu ela. E o silêncio às vezes é tudo que uma mulher precisa para não enlouquecer. Ele assentiu, mas antes de sair falou devagar. Às vezes, Dona Lourdes, é no silêncio que o coração começa a falar. Naquela noite, Lourdes não dormiu. Sentada na cama, ouvia a chuva cair no telhado e o vento assobiar entre as frestas. Sentia raiva por ter sentido piedade. Sentia vergonha por ter sentido chá e ao mesmo tempo, sentia medo de um sentimento que crescia dentro dela, um sentimento que nenhum juramento de vingança conseguia segurar. No dia seguinte, ela acordou cedo e foi até o quintal. A roseira estava ali plantada à beira da cerca, as folhas molhadas de orvalho. Ela se abaixou. Tocou o caule com a ponta dos dedos, e pela primeira vez em muito tempo, chorou sem esconder o rosto. A partir dali, o que era apenas ressentimento começou a se tornar algo mais profundo. O ódio não sumira, mas já não era puro. Era um ódio misturado com desejo, um desejo que trazia culpa, mas também um lampejo de vida que ela acreditava ter perdido. E assim, entre a dor e a lembrança, o destino dos dois começou a se enroscar, como os espinhos e as pétalas da rosa que crescia silenciosa, à sombra da casa onde o pão e o leite ainda chegavam todas as manhãs. O vilarejo de Santa Esperança era pequeno, mas a língua do povo era grande. Bastava um cochicho para virar sentença e uma história mal contada para se transformar em condenação. Depois que começaram a ver Arthur Brandão andando pelas redondezas da casa de Dona Lourdes Benevides, a vila inteira pareceu acordar de um sono preguiçoso. As conversas nos portões e na venda ganharam um novo assunto. Você viu, Rosa? O filho do assassino levando o mantimento para a viúva? Vi sim.
Dizem que entra lá à noite. À noite? Ave Maria, que vergonha para uma mulher direita. Essas palavras atravessavam o ar como navalha. E Lourdes, mesmo sem ouvir, diretamente sentia o peso da maldade nas costas. As pessoas não sabiam o que ela carregava, nem o que lutava para esconder dentro do peito. Mas na vila ninguém precisava de provas, bastava o rumor. Certa manhã, ela foi à missa. O padre Raimundo, homem severo e respeitado, falava sobre o perdão e o pecado. Durante o sermão, seus olhos procuraram os dela no meio do povo. E ele disse, alto bastante para todos ouvirem: há quem aceite pão e leite de mãos manchadas de sangue. Que Deus ilumine essas almas para que não confundam caridade com tentação. O murmúrio percorreu os bancos como uma onda. Lourdes baixou a cabeça, o rosto queimando de vergonha e raiva. Saiu antes da bênção final. Na saída foi surpreendida por Rosário, sua vizinha. Fofoqueira. Você devia se afastar desse homem, Lourdes. Tá manchando o nome da tua família. O povo já comenta que ele entra e sai como se fosse dono da tua casa. Lourdes parou, olhou firme e respondeu: Rosário, quando o povo pagar minhas contas e enterrar meus mortos, aí ele pode mandar na minha vida. Até lá eu ouço Deus e minha consciência. O resto é vento. Mas o vento naquela vila não levava nada embora, só espalhava mais rápido. Enquanto isso, Arthur também começava a sentir o peso do julgamento. Na venda, quando entrava, as conversas cessavam. Os homens baixavam o olhar, mas deixavam escapar frases cortantes. Filho de assassino acha que compra redenção com esmola. Quem carrega sangue ruim nunca se limpa. Um dia, Arthur perdeu a paciência, virou-se pro grupo que cochichava e falou com calma, porém firme: se o nome que eu carrego ofende, troquem o vosso comigo. Quero ver se aguentam a vergonha. O silêncio caiu pesado. Ninguém respondeu. À noite ele foi até a casa de Lourdes. Ela já o esperava, sentada na varanda, os olhos cansados, o lenço cobrindo o cabelo. Não devia ter vindo. O povo fala demais. Deixa falar. Já falaram do meu pai, agora falam de mim. O que mais tem para dizer? Tem a língua solta e o coração pequeno. Eu não quero ser o motivo da tua ruína. Ruína? Ele se aproximou, os olhos firmes. Eu já nasci arruinado, Lourdes, só que encontrei em você um motivo para continuar tentando ser diferente. Ela desviou o olhar, sentindo o peito apertar. Você não entende. Cada vez que você pisa aqui, é como se abrisse uma ferida antiga. E se eu te dissesse que também dói em mim, que cada palavra que te ofende me fere junto? O silêncio se estendeu. O vento soprava as folhas secas no chão e a lamparina tremulava entre eles. Ela respirou fundo, segurando o choro. Você devia me odiar. O meu marido e o seu pai morreram por causa da mesma terra. Eu não te odeio, Lourdes. Eu te respeito e eu te admiro, mesmo quando você me fere com as palavras. Ela abaixou a cabeça sem coragem de encará-lo. Ele fez menção de ir embora, mas antes disse num tom que parecia promessa: não quero te roubar o luto. Quero só te devolver o direito de viver. Quando ele sumiu na estrada, Lourdes ficou ali imóvel, ouvindo o barulho do cavalo se afastando. As palavras dele ecoavam dentro dela, batendo forte, porque traziam algo que há muito tempo ninguém lhe oferecia: esperança. Naquela noite, ela chorou até dormir. Não era mais o choro da viúva ferida, era o choro da mulher que começava a perceber que o coração ainda batia mesmo depois de tanto sofrimento. Mas o mundo ao redor não perdoava sentimentos assim. E quanto mais o amor tentava nascer, mais a maldade do povo se preparava para sufocá-lo. Agora me diga. Você conseguiria viver numa época em que a opinião dos outros valia mais que a verdade? Deixa nos comentários para eu saber. A madrugada chegou pesada e a casa de Dona Lourdes Benevides parecia respirar junto com ela.
O relógio marcava 2h30 quando o estalo da lenha no fogão a tirou do torpor. Ela levantou, esquentou água, passou um café ralo e ficou encarando a própria mão sobre a mesa. Era firme por fora, mas tremia por dentro. Os filhos, Nivaldo, de 20 anos, e Tago, de 19, já eram homens feitos, mas dormiam exaustos depois do dia inteiro na lavoura de um vizinho. Estavam em segundo plano na vida dela, como qualquer coisa que não fosse dor e sobrevivência. E ainda assim, naquela noite, um pensamento insistia em ocupar lugar. Arthur Brandão. Lourdes tentou espantar a lembrança com a força da vontade, mas não conseguiu. Levantou, foi até a porta e abriu só um palmo. O frio da serra entrou feito punhal, a rua deserta, a figueira parada e a sensação de que o coração dela estava numa encruzilhada sem placa. Na manhã seguinte, pegou a estrada para buscar farinha. No caminho, encontrou Geraldo, o capataz da Santa Luzia, vindo a cavalo com passadas rápidas. Bom dia, Dona Lourdes, disse respeitoso. O patrão pediu para avisar que a porteira do atalho tá ruim. Se puder, evite por uns dias. Ela assentiu seca. Diga ao seu patrão que não preciso da tutela dele. Geraldo baixou o chapéu. Ele só quer evitar que a senhora se machuque. Já me machuquei o bastante por culpa dessa família, respondeu e seguiu adiante. Mais tarde, ao voltar pela estrada principal, viu um grupo reunido diante da venda de seu Osmar. Havia um alvoro, chegou mais perto e encontrou Arthur de pé, com o braço marcado por um corte fundo, sangue escorrendo pelo antebraço. Um peão, envergonhado, explicava, foi consertando a porteira, Dona Lourdes. O arame arrebentou. Arthur enxugou o sangue com o lenço e sorriu de canto. Coisa pequena. Ela quis dar as costas e ir embora, mas as pernas não obedeceram. Mostre isso aqui, pediu quase num sussurro. Ele estendeu o braço obediente. Ela limpou o ferimento com o pano que trazia na cesta, derramou um pouco de cachaça para desinfetar. Arthur mordeu os dentes, mas não recuou. Machuca? Perguntou, a voz saindo mais suave do que pretendia. Menos do que te ver sofrendo, ele respondeu num sopro. O mundo ao redor pareceu se calar. Lourdes sentiu o rosto queimar e apertou mais o pano do que precisava. Não fale assim comigo, Sr. Brandão. Não me trate com, procurou a palavra, com delicadeza. Eu não sei onde pôr isso. Põe onde eu tô tentando pôr o meu nome, disse Arthur, sem ironia, num lugar menos sujo. Ela terminou o curativo e devolveu o braço. Pronto, agora vá. Eu vou. Ele respondeu, mas não saiu. Só precisava ouvir da tua boca que não me odeia tanto quanto diz. Eu não disse isso. Não disse, mas não me deixou sangrar. Desviou o olhar e o povo que observava. De longe começou a cochichar de novo. Lourdes respirou fundo, recolheu a cesta e se afastou. Arthur montou no cavalo e antes de partir falou para todos ouvirem, dívida se paga com trabalho e com verdade, o resto é falatório. À noite, a casa estava silenciosa quando bateram de leve na porta. Lourdes abriu e encontrou o padre Raimundo no batente. Minha filha, posso entrar? Pode, padre. Ele sentou-se à mesa, tirou o chapéu e falou com voz mansa, o coração da senhora anda em guerra. O coração da gente, padre, nunca tá em paz. Ela respondeu cansada. O povo fala, eu sei. Mas o povo não vai deitar no seu travesseiro. O Senhor veio pedir para eu largar a mão do pecado. Vim te lembrar que justiça de Deus não é vingança de homem e que às vezes a dor que nos une é a mesma que pode nos curar. Lourdes mordeu o lábio. Se eu perdoar, parece que mato Paulo outra vez. Não confunda perdão com esquecimento, disse o padre. O perdão é uma cruz que se carrega para seguir andando. E se eu não der conta, aí você entrega o resto para Deus. Mas não entregue sua vida ao ódio. O ódio é um poço que não tem fundo. Depois que o padre foi embora, ela ficou sozinha com as
palavras que pareciam pregos na madeira do peito. Pegou a lamparina e saiu ao quintal. A roseira que Arthur plantara havia pegado. Broto novo, folha verde. Ela encostou a mão no espinho e de propósito se arranhou. Quis lembrar a si mesma que beleza e dor moravam juntas. No outro dia, Arthur apareceu de dia sem segredo, bateu na porta e esperou. Ela abriu. Vim perguntar do que precisa. Não do que eu acho que você precisa. Preciso que a minha cerca não caia no primeiro vento, disse firme que o caminho para a escola dos meninos esteja seguro. Eu faço os dois e preciso. Se for possível. Ela baixou os olhos. Que o senhor não venha mais à noite. Eu não venho, prometeu. E trago gente para consertar a cerca. Eu mesmo vou ao caminho da escola. Não traga muita gente. Advertiu. O povo não precisa de motivo para inventar história, então trago só o Geraldo. Está bem. Durante 3 dias, o martelo e o arame falaram no quintal de Lourdes. Arthur e Geraldo ergueram a cerca, endireitaram o portão, abriram valetas para a água não invadir a casa. Ele pedia licença para entrar, tirava o chapéu, não se demorava. Trabalho, silêncio, respeito. Numa tarde, quando terminou a última estaca, Arthur lavou as mãos na bacia do terreiro. Lourdes chegou com um copo de café. É fraco, mas é honesto, como eu. Ele sorriu de leve, fraco em algumas coisas, tentando ser honesto nas outras. Ela segurou o copo mais um segundo do que devia. Eu ainda te odeio às vezes, confessou num fio de voz. E me odeio por isso também. Eu aceito o que você sente. Respondeu. O que eu não aceito é te ver sozinha nesse peso. A resposta dele abriu uma fresta que ela vinha mantendo fechada. Não era amor, não, ainda era reconhecimento. Como se de repente ela percebesse que os dois sabiam falar a mesma língua, a língua da perda. À noite, quando os meninos voltaram, viram a cerca nova e os sulcos de enxada que desviavam a água da chuva. Quem ajudou? Mãe, perguntou Nivaldo. O fazendeiro respondeu simples. Tiago franziu a testa. O filho do coronel. O filho não é o pai, disse Lourdes. E a frase surpreendeu a ela mesma. Deitada mais tarde, encarou o forro escurecido da casa. Havia, pela primeira vez em muito tempo, um lugar dentro dela que não era só dor, era um lugar pequeno, tímido, mas pulsava. E ela se assustou com isso. Como quem encontra água em poço que julgava seco. O julgamento que importava, o único, tinha começado. Não era o da vila, nem o do padre, nem o da lembrança do marido. Era o julgamento do coração. E nesse tribunal silencioso, Lourdes e Arthur já estavam lado a lado, sem perceber, respondendo a mesma pergunta: é possível que da ferida nasça abrigo? Santa Esperança ainda ia cobrar caro por essa resposta, mas por ora, bastava saber que a cerca estava de pé, o caminho estava seguro e 2 almas cansadas tinham encontrado um ponto de descanso, pequenino, precário, porém verdadeiro. O inverno chegou mais cedo naquele ano em Santa Esperança. As manhãs vinham cobertas por uma névoa grossa e o som distante das ferraduras se misturava ao canto das saracuras no brejo. Parecia que até o tempo andava cauteloso, como se pressentisse o que estava por vir. A vida de Lourdes Benevides começava enfim a ganhar um pouco de sossego. Os filhos trabalhavam, a cerca estava firme. Arthur Brandão, o fazendeiro de coração torturado, já não era mais um inimigo aos olhos dela. Havia entre os dois uma espécie de paz silenciosa. Não era amor declarado, mas também já não era raiva pura. Era algo entre os dois, uma ponte feita de dor e remorso, mas firme o bastante para sustentar esperança. Porém, paz demais em Santa Esperança sempre foi sinal de tempestade prestes a estourar. E a tempestade chegou montada num cavalo preto pelas bandas da Estrada Velha. Quem voltou foi Elias Ferreira, antigo capataz do coronel Brandão, homem duro, de fala grossa e olhar traiçoeiro.
Tinha desaparecido logo depois da morte de Paulo Benevides, o marido de Lourdes, e agora voltava, dizendo que vinha ajustar contas. Mas todos sabiam que Elias não voltava por arrependimento, voltava por ódio e por algo mais sombrio que a culpa, o medo da verdade. No mesmo dia em que chegou, Elias foi direto à venda de seu Osmar, pediu cachaça e começou a falar alto para todo mundo ouvir. O fazendeiro novo se faz de santo, mas foi ele quem mandou matar o Benevides. O velho Brandão nem sabia de nada, tava de cama aquele dia. O burburinho cresceu como fogo em palha seca. O povo, que já desconfiava de Arthur, acreditou sem pensar. Na manhã seguinte, Lourdes saiu para buscar lenha e sentiu os olhares atravessando o corpo. As vizinhas cochichavam, os homens paravam de falar quando ela passava. Até o padre a olhou com pena. Quando voltou para casa, encontrou Arthur esperando. O chapéu nas mãos, o rosto tenso. O povo anda dizendo coisa feia. Lourdes, eu sei. Não acredite. Eu juro que não tive nada a ver com a morte do seu marido. Arthur, eu não sei mais no que acreditar. O nome do seu pai me tirou o sono por anos e agora o teu me vem com outro fardo nas costas. Ele se aproximou, o olhar marejado. Eu vim para consertar o passado, não para repeti-lo. Ela cruzou os braços firme. Então me prova. Mostra o que eu ainda não vi. Arthur assentiu. Eu vou te mostrar, mas antes preciso que confie em mim ao menos uma última vez. Naquela noite, o barulho de cascos ecoou na estrada. Elias, cambaleando de bêbado, parou diante da casa de Lourdes. Gritou, mulher de Benevides, o homem que te visita é o mesmo que mandou o tiro. Foi o filhinho dele que quis a terra para si. Lourdes saiu à varanda. O rosto pálido, o coração disparado. Vai embora, Elias. Já tiraram tudo de mim uma vez. Não vai ser hoje que me tiram o resto. Tiraram? Ainda vão tirar mais. Ele riu cuspindo no chão. O teu amorzinho vai te deixar igual deixou teu marido de luto. De repente, ouviu-se o galope rápido de outro cavalo. Era Arthur. Saltou no terreiro e, antes que Elias puxasse o revólver, o desarmou com um golpe seco. Os dois caíram no chão, lutando entre a poeira e o frio da madrugada. Elias, ferido, escapou correndo, gritando que voltaria. Lourdes correu até Arthur, que sangrava no rosto. Você tá bem? Tô, mas o pior ainda não acabou. Esse men sabe mais do que fala e o que ele sabe pode mudar tudo. O que ele sabe, Arthur? Ele respirou fundo. Que a morte do seu marido foi mandada por alguém da minha família. Sim, mas talvez não por quem a senhora pensa. Lourdes ficou imóvel, o coração parando no peito. Arthur continuou. A voz rouca. Meu pai deixou uma carta antes de morrer. Nunca tive coragem de abrir. Acho que é hora de fazer isso. Naquela noite, os dois seguiram juntos até a fazenda Santa Luzia. A casa grande parecia ainda carregar o peso do coronel Brandão, aquele homem que espalhou medo e riqueza por igual. Arthur acendeu a lamparina, abriu o cofre e tirou um envelope amarelado selado com cera antiga. Suas mãos tremiam. Se aqui dentro tiver a verdade, talvez ela acabe de vez com o pouco que resta de mim. Lourdes se aproximou devagar, tocou o ombro dele e disse com voz firme, que acabe, Arthur, então, porque às vezes é preciso destruir o que dói para começar o que cura. Ele olhou para ela e, pela primeira vez viu compaixão no olhar que antes só o julgava. Com o coração pesado, rompeu o lacre e começou a ler a carta do pai. Mas o conteúdo daquela carta mudaria tudo o que Santa Esperança pensava saber sobre amor, culpa e redenção. A verdade estava prestes a vir à tona e com ela o passado inteiro iria ruir. Você já se inscreveu no canal? Vem muita história da época que você vai amar. A carta tremia nas mãos de Arthur Brandão.
O fogo da lamparina projetava sombras na parede antiga da fazenda Santa Luzia, como se o passado ganhasse forma e respirasse de novo dentro daquela sala. Lourdes permanecia de pé, imóvel, o coração disparado. Cada palavra que ele lia parecia arrancar um pedaço de chão sobre os pés dos dois. Se um dia meu filho ler estas linhas, é porque já não estarei mais aqui para enfrentar o peso do que fiz. A voz de Arthur vacilou. Ele respirou fundo e continuou. Paulo Benevides não morreu por minha ordem. Aquele tiro foi mandado por Elias Ferreira, que agiu por ambição e medo. Tentei detê-lo, mas ele fugiu, levando o segredo e deixando sangue nas minhas mãos. Lourdes apertou o charleito, sentindo as lágrimas caírem antes que pudesse contê-las. Quer dizer que o verdadeiro assassino sempre esteve solto, Arthur assentiu, a voz embargada. E o meu pai morreu carregando uma culpa que não era só dele. Ele tentou me proteger da verdade, mas o silêncio dele matou você um pouco mais a cada dia. Ele se sentou cansado, a carta pen. Agora tudo faz sentido. Elias voltou porque sabe que essa carta existia. Ele quer calar a verdade, Lourdes. E eu vivi todos esses anos odiando o homem errado. Ela disse, a voz baixa, mas firme. Odiando você, Arthur, por um pecado que não era teu. O vento lá fora batia forte nas janelas. A chuva começava a cair, grossa, como se o céu resolvesse ir junto. Lourdes caminhou até a lareira e ficou olhando o fogo. Por dentro era como se ardesse também. Foram 3 anos dormindo com o nome Brandão na boca, 3 anos alimentando raiva, culpa, solidão. E foram os mesmos 3 anos que passei tentando entender por que nasci para carregar o peso de um crime que não cometi, respondeu ele. Ela se virou, encarando. Agora o que vai fazer? Mostrar a carta, acabar com essa história. E se o povo quiser me apedrejar, que venha. Prefiro morrer com a verdade do que viver com a mentira. Lourdes se aproximou, colocou a mão sobre o ombro dele e disse com firmeza, não vai morrer, Arthur. Não agora, não depois de tudo. Eu te ajudo. Ele ergueu o olhar surpreso. Você, depois de tudo que eu representei para você, justamente por isso, porque a dor que eu vivi foi a mesma que te perseguiu. E se a gente continuar deixando o passado mandar, nunca vai haver paz para nenhum dos dois. Arthur abaixou a cabeça comovido. Lourdes, eu juro que se pudesse trocar de lugar com o teu marido, eu trocava. Só para você não ter sofrido tanto. Ela deu um passo à frente por um momento. O arreceu suspenso. Não diga isso. O que passou, passou. O que eu quero agora é a verdade andando de cabeça erguida por santa esperança. Naquela mesma madrugada, guardaram a carta no envelope novo e seguiram juntos até a igreja. Padre Raimundo, ainda de batina, abriu a porta ao som da tempestade. O que fazem aqui? A essa hora é hora de limpar o nome de um homem e enterrar o verdadeiro pecado. Disse Arthur entregando a carta. O padre leu em silêncio as sobrancelhas arqueadas. Quando terminou, fez o sinal da cruz, meu Deus. Então, o mal sempre esteve mais perto do que pensávamos. Elias matou Benevides e fugiu carregando a mentira que separou vocês. Lourdes olhou pro chão e as lágrimas escorreram outra vez. Padre, eu perdi a fé em muita coisa, mas se ainda existe justiça, que ela vem agora. O padre assentiu. Ela vem, minha filha. Só que a justiça de Deus às vezes chega com atraso, mas nunca falha. Na manhã seguinte, a notícia correu. A vila, que antes olhava com desdém para Lourdes e Arthur, agora murmurava em choque. A carta do coronel fora lida diante de todos, e a verdade espalhou-se como fogo em campo seco. O nome Benevides, enfim, foi limpo. Mas Elias sumira de novo, deixando para trás apenas o rastro do medo. Arthur passou os dias seguintes refazendo a ando que podia em silêncio. Lourdes agora não o evitava mais. Às vezes levava café
até o portão da fazenda e ficavam conversando sobre o futuro, algo que por muito tempo nenhum dos dois se permitirá imaginar. Mas o destino, sempre impiedoso, ainda não tinha mostrado sua última carta. O mal que fugira na chuva ainda voltaria. E quando voltasse, traria consigo o último teste para o amor, que nascia entre duas almas marcadas pelo sofrimento. Os dias voltaram a correr em paz. Aparente, mas o silêncio de Santa Esperança escondia algo perigoso. O rumor da carta de confissão havia se espalhado por toda parte e junto com ele a revolta de quem não aceitava a verdade. Entre esses estava Elias Ferreira, o capataz fugitivo que vagava pelas redondezas feito sombra, jurando vingança. Era fim de tarde quando Lourdes Benevide sentiu o vento mudar. As nuvens vinham pesadas do norte e o cheiro de chuva misturado à fumaça subiu pelo ar. De início pensou ser fogueira de vizinho, mas quando olhou pela janela, o sangue lhe gelou nas veias. O galpão dos fundos ardia em chamas. Meu Deus do céu! Gritou correndo para fora. Os filhos, Nivaldo e Tiago, tentavam conter o fogo com baldes d'água, mas as labaredas cresciam rápido, lambendo as paredes da casa. O fogo não tinha vindo por acaso, e, do meio da escuridão, uma voz rouca ecoou: hoje pago o preço por ter sido esquecido. Lourdes reconheceu o timbre: Elias. A sombra dele se movia entre as chamas. O rosto iluminado pelo reflexo do inferno que ele mesmo criará. Ela gritou pelos filhos, tentando tirá-los dali, mas o fogo já avançava sobre a sala. De repente, um som de cavalo ecoou pela estrada. Era Arthur Brandão, montado em seu baio, correndo contra o vento e a fumaça. Desceu num salto e foi direto ao fogo, sem hesitar. Saiam, saiam daqui. Lourdes tentou impedi-lo. Arthur, não. Você vai morrer. Não antes de te salvar, gritou avançando. O estalar das madeiras era ensurdecedor. Arthur arrombou a porta. Entrou coberto de fumaça, torcendo, chamando pelos meninos. Encontrou Tiago desmaiado perto da cozinha e o carregou nos braços. Voltou e ajudou Nivaldo a sair pela janela, mas Lourdes ainda estava lá dentro, presa entre as chamas e o desespero. Lourdes! Ele gritou, procurando-a no meio do fogo. Ela respondeu ofegante: aqui, aqui. Quando ele a encontrou, o teto já começava a ceder. O calor era sufocante, o ar quase não entrava. Sem pensar, Arthur tirou o casaco e a envolveu. Vem comigo. Os dois correram em meio à fumaça espessa, mas o fogo alcançou o lençol pendurado na janela. A única saída. Arthur a empurrou para fora antes que a estrutura desabasse. E quando ela caiu do lado de fora, a casa inteira veio abaixo, num clarão de faíscas e madeira. Lourdes gritou desesperada: Arthur! Arthur! Os filhos tentaram segurá-la. Mas ela se soltou e voltou para o meio das cinzas, torcendo, chamando o nome dele. Por um instante, só se ouviu o barulho da chuva que começava a cair, até que de dentro da fumaça, um vulto surgiu. Arthur cambaleava, o rosto coberto de fuligem, uma ferida aberta na testa. Carregava nos braços a pequena caixa de madeira, onde Lourdes guardava as lembranças do marido. Colocou a caixa aos pés dela. E, com voz fraca, disse: a tua história não vai queimar enquanto eu estiver vivo. Lourdes chorou como quem perde e reencontra tudo ao mesmo tempo. Ajoelhou-se ao lado dele, segurando sua cabeça no colo. Por que fez isso, Arthur? Eu já tinha te perdoado. Por que eu não tinha me perdoado ainda? Respondeu com dificuldade. Padre Raimundo e alguns vizinhos chegaram correndo, ajudando a apagar o resto do fogo. Elias, ferido, fugiu pela mata, mas todos viram quando o cavalo dele caiu no barranco. O homem sumiu, engolido pela noite. Nunca mais foi encontrado. Nos dias seguintes, a casa virou ruína, mas Lourdes e os filhos foram acolhidos na fazenda Santa Luzia. Arthur, de cama, lutava contra a febre causada pelos ferimentos. Cuidava dele dia e noite, trocando panos.
murmurando orações. Certa madrugada, ele despertou e a encontrou ao seu lado. Ainda aqui, onde mais eu estaria, respondeu com ternura. Ele tentou sorrir. Agora eu entendo o que é amor de verdade. Não é esquecer a dor, é aprender a andar com ela. Lourdes segurou sua mão, os olhos marejados. Você me salvou, Arthur, mas salvou também o que restava de mim. A chuva batia no telhado e lá fora o fogo. Já era só lembrança. Mas dentro novo começava a nascer. O sofrimento que os separou agora era o mesmo que os unia. E a vila de Santa Esperança, que um dia os julgou, amanheceu em silêncio. Talvez pela primeira vez, compreendendo que a vida às vezes é feita de perdões tardios e de amores que nascem quando tudo parece estar perdido. Agora me conta, essa moça merece justiça? Deixa nos comentários justiça por Dona Lourdes. A fazenda Santa Luzia amanheceu coberta de garoa. Dentro do quarto grande, as cortinas clarçavam devagar e o cheiro de álcool, arnica e fumaça antiga impregnava o ar. Arthur Brandão estava deitado, o rosto marcado por fuligem que teimava em voltar à pele, a testa ardendo em febre. A cada suspiro, parecia travar uma luta invisível. Lourdes Benevides sentou-se na cadeira de palhinha ao lado da cama, os dedos apertando um pano limpo. Havia horas não pregava o olho, trocava as compressas, contava o tempo entre um delírio e outro. E quando a febre subia, falava perto do ouvido dele, como quem chama alguém de volta da beira de um abismo. Fica comigo, Arthur, murmurou, pousando a mão na dele. A casa foi embora, mas a gente. Não. Porta rangeu. Geraldo, o capataz, entrou de mansinho com uma bacia de água morna. Dona Lourdes, trouxe mais água. A enfermaria de Ponta da Serra tá fechada com a chuva. A gente vai ter que vencer isso aqui mesmo. A gente vence, respondeu firme, espremendo o pano. Se ele lutou comigo no fogo, eu luto com ele nessa cama. Arthur abriu por um instante perdido e a voz veio fraca, raspando. Pai, não corre, deixa eu ir. Não é teu pai, Arthur? Disse Lourdes, aproximando o rosto. Sou eu, Lourdes. Olha para mim. Ele tentou focar e um lampejo de lucidez passou no olhar. Lourdes. Você tá segura? Tô. Por tua causa, agora descansa. O corpo dele tremeu. A febre voltou a subir. Lourdes tocou a face dele com o pano frio. Era uma cena simples, mas tinha a força de um juramento. Antigo, o gesto de quem decide ficar. Do lado de fora, o pátio murmurava. 2 peões encostados no curral cochichavam baixo, sem saber que Geraldo escutava. Dizem que a viúva tá cuidando do patrão como se fosse marido. E se for, depois de tudo que ele fez por ela, o povo não perdoa fácil, o povo que aguente. Então, Geraldo voltou ao quarto, carregando um pequeno baú chamuscado. Achei no depósito. Dona Lourdes. Era do patrão. Disse que se alguma coisa acontecesse para entregar na sua mão. Ela franziu a testa. Agora não. E empurrou o baú pro canto. O que ele precisa hoje não tá aí dentro. A tarde caiu pesada e o quarto escureceu cedo. Padre Raimundo veio, trouxe um frasco de óleo e disse uma bênção breve. O corpo padece, minha filha, mas a alma que encontra refúgio não desiste, falou. Pousando a mão no ombro de Lourdes. A alma eu entrego a Deus. O corpo eu cuido com minhas mãos. Quando o padre saiu, a chuva engrossou. Cada pingar no parapeito parecia medir a demora do tempo. Na alta da noite, Arthur começou a delirar outra vez. Se contorceu, tentou se levantar, mas as forças falharam. Eu devia ter ido antes, sussurrou perdido. Devia ter batido naquela porta de dia sem medo da vila. Chega, Arthur. Lourdes conteve o impulso de chorar. O que passou, passou. Eu tô aqui. Ele a fitou com uma doçura cansada. Eu ouvi quando você me chamou no fogo. Eu voltaria 1000 vezes. Não fala de fogo.
Ela desviou os olhos. Fala de amanhã. Um raio estourou longe. Lourdes endireitou a coberta, ajeitou o travesseiro e, por instinto, repousou a cabeça no colchão, perto do braço dele. Era o descanso de quem esgotou todas as forças e deixou a vigília cuidar sozinha. Do que a fé não alcança. O som de cascos na porteira trouxe a vila de volta à fazenda. Rosário e mais duas mulheres apareceram com um caldo quente e a curiosidade afiada. Geraldo as barrou no alpendre, mas Lourdes ouviu o sussurro. Diz que ela não sai do lado dele nem para comer. Mulher que esquece o luto cedo. Assim. Esquece nada, cortou Geraldo seco. Tem luto que só a gente sabe o tamanho e tem amor que a gente não escolhe a hora. Vão embora. Amanhã a gente dá notícia. O quarto retomou o silêncio. Lourdes serviu uma colherada do caldo à meia luz e encostou nos lábios de Arthur. Toma um pouco. Devagar. Se cair, você segura. Ele brincou num sorriso breve. Eu segurei você inteiro, homem. Não vai ser um gole que me derruba. Ele engoliu, torceu, mas obedeceu. Depois fechou os olhos e num fio de voz deixou escapar. Agora sim, cumpri minha dívida. Lourdes apertou a mão dele assustada. Não fala como quem vai embora. Não vou. E respirou fundo. Só queria dizer que pela primeira vez não tô sozinho na dor. Ficou algum tempo assim, sereno, como quem encontra um porto. A febre começou. Enfim a recuar. A pele, antes ardida, ganhou um frescor de madrugada. Quando a manhã apontou, Nivaldo e Tiago bateram de leve. Mãe, trazemos pão da venda do seu Osmar. Ela abriu a porta. Embrulhou e o leite. Por um segundo, os olhos brilharam com a lembrança de todas as madrugadas silenciosas, em que o pão e o leite chegavam à sua porta sem nome. Respirou fundo e voltou ao quarto. Olha, Arthur, disse, pousando o pão na mesa. Hoje fui eu quem trouxe. Ele abriu os olhos, cansados e gratos. Assim é melhor. Lourdes sorriu de canto. Agora eu sei quem deixa. Os filhos recuaram discretos, respeitando aquele território de afeto recém-nascido. No corredor, Geraldoente num gesto simples, deixou o pequeno baú mais perto da cama. O verniz queimado guardava um cheiro de segredo antigo. Lourdes percebeu, mas não tocou. Passou os dedos pelo tampo como quem cumprimenta um visitante que precisa esperar a sua hora. Havia uma vida inteira ali dentro. Talvez respostas que podiam desatar nós, mas o único nó que importava naquele momento era o nó da garganta se desfazendo em alívio. A luz entrou inteira pela janela quando Arthur adormeceu sem febre. A respiração mansa, os músculos enfim relaxados. Não um homem de ferro da vila, mas alguém de carne, culpa e esperança. Lourdes puxou a cadeira para mais perto, apoiou os braços no colchão e deixou o corpo descansar. O futuro, pela primeira vez, parecia caber numa manhã. Lá fora, a fazenda despertava mugido de gado, roldanas no poço, passos no terreiro. A vida chamava. Dentro do quarto. O silêncio não era mais ameaça, era abrigo. E nesse abrigo, duas histórias que nasceram de tragédia começavam a aprender a respirar juntas. No canto, o baú chamuscado aguardava teimoso. Quando fosse aberto, alteraria caminhos. Mas não hoje. Hoje o que mudava o destino era mais simples e mais raro. Uma mulher velando um homem e um homem enfim descansando no cuidado de quem um dia jurou odiá-lo. Os dias que se seguiram ao incêndio foram de cura lenta e silenciosa. A fazenda Santa Luzia, antes imponente e fria, agora respirava diferente. As paredes que guardavam lembranças pesadas começaram a se encher de vida. O cheiro do café fresco pela manhã, o som dos passos de Lourdes Benevides indo e vindo pelo corredor, e a voz de Arthur Brandão, mais fraca, mais viva. Lourdes se tornará o coração daquela casa. A mulher que antes tremia de medo do nome Brandão, agora andava pelos cômodos com firmeza, cuidando de tudo, como se já pertencesse àquele lugar.
Embora seu orgulho jamais deixasse que alguém dissesse isso em voz alta. Certa manhã, Arthur acordou mais disposto. A febre havia ido embora e a cor voltava ao rosto. Ela entrou com a bandeja, o pão quentinho e o leite que mandara buscar na venda. Hoje o senhor vai levantar da cama. Já descansou demais, disse fingindo seriedade. Ele sorriu. Dona Lourdes, cuidado com o senhor. Quanto mais me chama assim, mais parece que quer distância. Distância é o que a gente tem de menos nessa casa, respondeu, tentando esconder o sorriso. Arthur comeu em silêncio, olhando o pão e o leite. Depois ergueu os olhos para ela e falou baixo. Durante anos, eu deixei isso na tua porta, achando que era o bastante para remediar o que meu pai fez, mas agora eu entendo. O que alimenta de verdade não vem do que a gente deixa, vem do que a gente tem coragem de olhar de frente. Lourdes o fitou com doçura e respondeu: o pão e o leite matavam a fome dos meus meninos, mas foi tua coragem que matou a fome da minha alma. Eu só não sabia que ainda podia sentir. O silêncio que se fez depois foi leve, quase bom, o tipo de silêncio que cura. Ele segurou a mão dela devagar, pedindo permissão, sem palavras. Ela não recuou. Lourdes, eu passei a vida inteira tentando pagar uma dívida que nunca foi minha. Hoje eu percebo que o perdão não se compra, se conquista. E quem te disse que já conquistou o meu? Provocou ela, mas com um brilho novo nos olhos. Não sei, mas sei que não vou parar de tentar. No meio da conversa, Geraldo, o capataz apareceu na porta. Tirou o chapéu respeitoso. Patrão, os dois para levar pro leilão e o povo lá da vila parece que mudou o tom. Disseram que o padre contou a verdade. Arthur assentiu, mas não parecia se alegrar. Verdade chega tarde, Geraldo. Às vezes tarde demais. Quando ficaram sozinhos, Lourdes se aproximou. Nem sempre. Às vezes ela chega no tempo certo para quem ainda tem o que viver. Naquela tarde ela foi até o quintal olhar a roseira que ele plantara. Entre as folhas novas, um botão começava a abrir. Lourdes se abaixou, passou o dedo sobre as pétalas e sussurrou: até o espinho sabe quando é hora de parar de ferir. Mais tarde, quando o sol baixou, ela voltou pro quarto. Arthur estava em pé junto à janela, olhando o horizonte. O vento balançava as cortinas e trazia o cheiro da terra molhada. Lourdes, ele disse sem virar o rosto. Eu queria te pedir uma última coisa. Diga, se um dia eu não estiver mais aqui, não guarda ódio desse lugar. Essa fazenda carrega o nome do meu pai. Mas o que eu quero é que carregue o teu coração. Eu deixei algo para você. Ela franziu a testa. O que deixou o homem? Dentro daquele baú queimado, mas só abra quando sentir que o perdão já não pesa. Ela tentou sorrir, mas sentiu um nó na garganta. Você fala como quem vai embora. Não vou, respondeu ele com firmeza. Mas aprendi que o perdão precisa ter asas. E se um dia a vida me levar? Quero saber que você ficou livre. Lourdes se aproximou, tocou o rosto dele e disse: livre é o que eu tô sendo agora. Não porque esqueci o que fizeram comigo, mas porque finalmente consegui olhar para você sem ver o passado. Ele fechou os olhos e uma lágrima escapou. Não era dor, era paz. A mesma paz que há anos ele buscava e nunca encontrava. E ali, no quarto onde antes só existia febre e culpa, o silêncio se transformou em promessa, a de dois corações que, mesmo quebrados, aprenderam a bater no mesmo compasso. Naquele dia, o perdão deixou de ser palavra e virou gesto simples, humano e eterno. Histórias emocionantes da época como essa, deixem nos comentários. Amo histórias da época para a gente trazer mais como essa para vocês. O tempo passou em Santa Esperança e a vida aos poucos voltou a ter cor. A fazenda Santa Luzia, que antes simbolizava tragédia e rancor, agora era lugar de paz. As manhãs voltaram a ser calmas, e o cheiro de pão quente se misturava ao canto dos galos e ao riso dos trabalhadores.
Mas no fundo da alma de Lourdes Benevides havia ainda uma ponta de mistério, o baú queimado que Arthur Brandão pedirá para que abrisse apenas quando o perdão deixasse de doer. Os meses se tornaram um ano. A roseira cresceu e o botão de flor se abriu em vermelho intenso. Era como se o tempo tivesse aprendido a curar com cuidado. Arthur, agora recuperado, trabalhava de novo na fazenda e Lourdes cuidava das terras ao lado dele. Os dois viviam em silêncio tranquilo, como quem já não precisava de palavras para se entender. Mas numa tarde, uma carta chegou trazida pelo tropeiro Miguel, vinda da capital. Era um convite para Arthur. O governo o chamava para resolver negócios antigos do pai, heranças e terras disputadas. Ele sabia que precisava ir, mas partir era como arrancar o coração do lugar. Na varanda, sob o sol poente, ele chamou Lourdes. Eu tenho que ir, Lourdes. São coisas que não posso deixar pendentes. Quero limpar o que sobrou do nome da minha família. Ela o olhou com calma, embora por dentro tremesse. E quando volta? Assim que resolver. Mas se eu não voltar, quero que lembre do que te pedi. Ela entendeu o baú. Você vai voltar sim, Arthur. Não foi à toa que o destino te deixou vivo. Ele sorriu de leve, tocou o rosto dela e respondeu, talvez o destino tenha deixado vivo só para conhecer você. No dia seguinte, partiu. Lourdes ficou na estrada vendo o cavalo desaparecer entre a poeira e o horizonte. O vento trouxe o som distante das ferraduras até que o som se apagou. Como se levasse junto um pedaço da alma dela. Os dias se arrastaram. A cada manhã, o pão e o leite chegavam, agora deixados pelos filhos num gesto de costume. Mas o que Lourdes mais esperava era uma carta, e ela não vinha. O tempo virou meses e os meses silêncio. Certa noite, uma tempestade violenta caiu sobre Santa Esperança. O vento derrubou árvores e a chuva parecia querer levar tudo embora. Lourdes estava sozinha rezando quando um trovão estremeceu a casa. A lamparina apagou e o barulho do vento abriu a janela. O baú queimado que ficava no canto do meu quarto caiu no chão. A tampa se abriu, o coração dela disparou. Por um instante quis fechar de novo, mas o destino não esperava a permissão. Dentro do baú havia uma pasta de couro, um envelope lacrado e uma pequena caixa de madeira escura. Lourdes pegou o envelope primeiro, reconheceu a letra firme de Arthur. Se um dia eu não voltar, é porque o passado finalmente me perdoou. Mas você foi o meu futuro. As mãos dela tremiam. Abriu a caixa. Dentro havia 2 alianças antigas guardadas lado a lado e um pedaço de papel com a inscrição. Essas são de meus pais. Um amor que começou errado e terminou certo. Que as tuas mãos terminem o que as deles não puderam. Lourdes chorou em silêncio. Chorou como quem entende, sem precisar de explicação. O baú, o fogo, o perdão, o amor, tudo fazia sentido. Agora, o amor deles não precisava de altar, nem de testemunhas. Ele já era milagre o bastante por existir. No amanhecer seguinte, Geraldo apareceu à porta com o chapéu nas mãos, o rosto cansado. Os olhos marejados. Lourdes entendeu antes de ele falar. Ele não volta, né? Geraldo respirou fundo. Os tropeiros encontraram o cavalo sem o dono. O rio encheu demais na travessia. Procuraram por dias, não acharam corpo. Ela fechou os olhos e uma paz diferente tomou conta do peito. Não era desespero, era aceitação. Olhou pela janela e viu o sol nascendo por trás da roseira. Agora coberta de flores. Ele tá aqui, Geraldo. Ele ficou onde devia. Nos meses seguintes, Lourdes retomou a vida, mas de um jeito novo. Reergueu a casa com a ajuda dos filhos. Plantou novas árvores. Nunca tirou o baú do canto do quarto. Às vezes, sentava-se diante dele e contava histórias como se Arthur ainda estivesse ali. E, de certo modo, estava. Os anos passaram e a vila aprendeu a respeitar o nome que antes julgou
Diziam que ao entardecer era possível ver uma mulher de cabelos brancos caminhando pela estrada, levando pão e leite para as casas mais pobres, e que na varanda da fazenda Santa Luzia sempre havia uma flor vermelha viva, mesmo nos invernos mais frios. Porque alguns amores não acabam, eles apenas mudam de forma e ficam como o cheiro do pão quente pela manhã. Como o silêncio que fala quando o coração já entendeu tudo. Era uma manhã fria, de céu azul pálido, quando Lourdes Benevides acordou com o som distante de cascos na estrada. Há anos aquele som não ecoava em Santa Esperança. Ela pensou ser apenas um tropeiro, mas o coração reconhece antes da razão. Permitir. Levantou devagar, ajeitou o chalé a ombros e foi até a varanda. O sol mal nascia e a névoa cobria os campos como um lençol branco. No horizonte, a silhueta de um cavalo se aproximava e, montado nele, um homem. O passo era firme, mas lento, como quem carrega o peso do tempo. Os olhos de Lourdes marejaram antes mesmo de acreditar. Não podia ser, mas o destino, caprichoso como sempre, parecia querer escrever o último capítulo com as próprias mãos. Quando o cavalo parou diante do portão, o homem desceu com esforço. As roupas estavam gastas, o rosto marcado, os cabelos grisalhos, mas o olhar era o mesmo. Arthur, ela sussurrou quase sem voz. Ele sorriu com a calma de quem volta do impossível. Demorei, eu sei. O rio levou tudo, menos a vontade de voltar. Lourdes levou as mãos à boca e as lágrimas escaparam sem freio. Disseram que você tinha morrido. Morreu uma parte de mim, a que ainda se culpava. O resto lutou para encontrar o caminho de volta. Ela desceu os degraus tremendo e parou diante dele. Os dois ficaram imóveis por um instante, medindo o silêncio, até que ela murmurou, eu abri o baú. Eu sei, respondeu ele. Foi por isso que eu consegui voltar, porque você me perdoou antes mesmo de saber se eu ainda existia. Lourdes riu entre as lágrimas e eu pensei que a vida já tinha me mostrado de tudo. A vida gosta de guardar surpresas pro fim. Ele estendeu a mão e ela segurou. As rugas, o tempo, a saudade, tudo se misturava naquele toque. Nenhuma palavra precisava mais ser dita. Os filhos Nivaldo e Tiago saíram da casa e ficaram parados, boquiabertos. Mãe, é ele mesmo? Lourdes assentiu sem tirar os olhos de Arthur. É meus filhos, o homem que a vida levou, mas que o amor trouxe de volta. Arthur sorriu emocionado. Vim para ficar. Se ainda tiver lugar para mim aqui. Aqui tem o que sobrou da casa e o que sobrou de mim. Se quiser, pode chamar isso de lar. Eles caminharam até a roseira, agora enorme, cheia de flores vermelhas. Arthur se ajoelhou e passou a mão sobre o tronco espesso. Ela resistiu como você. Ela floresce até no frio, respondeu Lourdes. Parece que aprendeu comigo. Naquela tarde, a vila inteira soube da volta dele. Alguns se espantaram. Outros se calaram, mas ninguém ousou julgar. O tempo havia ensinado a todos que certas histórias não se explicam, apenas se sentem. Os dias seguintes foram de paz. Arthur e Lourdes reconstruíram juntos o que o fogo havia levado. A fazenda Santa Luzia voltou a ser símbolo de trabalho e amor, e o povo passou a chamá-la de Fazenda do Perdão. Anos depois, quando a velhice chegou serena, Lourdes adoeceu. Numa tarde de brisa leve, chamou Arthur até a varanda. O pôr do sol tingia o céu de dourado e os pássaros voltavam para os ninhos. Ela falou baixinho. Você me trouxe o pão e o leite. Quando eu mais precisava e depois me trouxe a vida. Agora posso descansar. Arthur segurou a mão dela, os olhos marejados. E quem vai me trazer de volta quando for a minha vez? Ela sorriu fraca, mas com ternura infinita. A gente sempre volta, Arthur. O amor não termina, só muda de morada. Naquela noite, ela adormeceu com a cabeça encostada no ombro dele e foi assim que partiu, serena. Como quem vai ao encontro da paz. No amanhecer,
Arthur ainda estava lá sentado, segurando a mão dela com o rosto voltado pro horizonte. A rosezeira em frente à casa desabrochara inteira, cobrindo o portão de flores vermelhas. O jurava que nunca tinham visto nada igual. Daquele dia em diante, toda vez que o sol nascia em Santa Esperança, o perfume das rosas tomava o ar e quem passava pela estrada dizia sentir uma presença leve, quase invisível, como se duas almas caminhassem juntas, rindo baixinho no campo. Foi assim que terminou a história de Lourdes Benevides e Arthur Brandão. O fazendeiro e a viúva que transformaram a dor em perdão e o perdão em eternidade. O tempo passou e Santa Esperança mudou. As ruas de terra se tornaram estrada, as casas de madeira viraram alvenaria. E a antiga fazenda Santa Luzia virou símbolo de recomeço. Mas o nome de Lourdes Benevides e Arthur Brandão nunca se apagou da memória do povo. Diziam que nas noites de lua cheia, quem passava perto da roseira via duas sombras sentadas na varanda, lado a lado, olhando o horizonte, como faziam antes. Alguns chamavam de lenda, outros juravam que era verdade. Mas todo mundo concordava em uma coisa. Depois deles, ninguém, em Santa Esperança, ousou falar mal do perdão. Os filhos, Nivaldo e Tiago, herdaram a fazenda e mantiveram o mesmo espírito dos pais. Ajudavam os pobres, davam pão e leite a quem precisava e nunca deixaram de cuidar da roseira, que ainda florescia com força, mesmo décadas depois. Um dia, uma professora da capital foi até o vilarejo fazer um levantamento histórico. Ela perguntou ao mais velho da cidade quem tinha sido Lourdes Benevides. O homem sorriu, ajeitou o chapéu e respondeu: foi a mulher que ensinou esse lugar a amar de novo. No final da tarde, ela passou pela fazenda, olhou o portão coberto de rosas vermelhas e, ao ver o sol pondo atrás dos campos, sentiu o ar diferente. Era como se o tempo parasse para ouvir o vento, que parecia sussurrar. O amor não morre, ele floresce, onde há coragem para perdoar. E assim o nome de Lourdes e Arthur atravessou gerações. Virou história contada nas escolas, cantada nas rodas de viola. Lembrada pelos mais velhos e admirada pelos mais jovens. Porque o amor deles não foi o amor perfeito, foi o amor possível. Aquele que nasce da dor, cresce no respeito e floresce na paz. O povo de Santa Esperança aprendeu algo que ecoa até hoje. A verdadeira força não está em vingar o passado, mas em escolher continuar mesmo depois de tudo. E toda vez que alguém sente o cheiro do pão quentinho pela manhã ou vê uma rosezeira vermelha em meio à seca, lembra que um dia uma viúva e um fazendeiro provaram que o perdão é o maior legado que um coração pode deixar. E você? O que achou dessa história? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu quero muito saber o que mais te tocou. Se essa história emocionou o seu coração, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas conheçam o poder do amor e do perdão. E não sai daí. Clica agora na próxima história. Tem mais uma emocionante esperando por você. Nos vemos lá.